profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Isaías 49, versículos 14 e 15. Mãe, pérola singular. Na medida que os irmãos forem localizando o texto, os irmãos se ponham de pé em nome do Senhor. Se porventura haja entre vós, pessoa que esteja ao seu lado, sem uma Bíblia, se você quiser compartilhar a sua, será de grande ajuda. Isaías 49, se bem que temos o texto aqui, né? Amém. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém, amados? O Senhor não se esquece dos seus filhos. Vou pedir que nesse momento, eu sei que os irmãos estão bem assim, bem prestativos, né, assim, atenciosos. Eu queria que você se juntasse com a pessoa que estiver ao lado. Se for em família, melhor ainda. Reúna-se, vamos orar em família neste momento. Amém? Você vai estar abençoando sua família. E de um modo muito especial, coloque a sua mãe, a sua avó, não é? Bisavó, enfim, toda a genealogia diante do Senhor. As genitoras que Deus tem usado como canal para que a sua descendência venha a se proliferar na terra dos viventes. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Te adoramos porque Tu és o Cristo de Deus e Tu estás presente aqui neste lugar, Senhor. Ó Pai, de um modo todo especial, nós queremos Te agradecer, Senhor. Ó Deus, pelas famílias reunidas, Pai. Ó Deus, e de uma maneira muito singela, as mães, meu Senhor, que aqui se encontram, Pai, invocando, Senhor, uma bênção toda especial da parte do Senhor, Pai, que do Teu trono, Senhor, venha derramar, Senhor, bênçãos incomensuráveis sobre a vida delas, Pai. Que o Senhor renove-lhe as forças, venha trazer-lhe, meu Senhor, ó Deus, saúde, Pai, graça, discernimento, direcionamento, meu Pai, e que dia a dia, Senhor, os alvos que o Senhor tem estabelecido para cada família, Senhor, sejam efetuados segundo o beneplácito de Tua vontade, Pai. Ó Deus, que a Tua destra, a Tua mão que é forte, meu Senhor, esteja no controle, Senhor, na direção desta família. Ó Deus, e que se porventura, Senhor, alguns estejam chorando neste dia, que o Espírito de Deus Consolador, Pai, possa tocar profundamente nesses corações. Ó Deus, muito obrigado pela dádiva tão grandiosa, Pai, que são as nossas queridíssimas mães, meu Senhor, mulheres de fé, exemplos marcantes na vida dos seus filhos, meu Senhor, também tenho deixado um legado para toda a humanidade, Senhor, uma fonte de inspiração. Ó Deus amado, muito obrigado por todas as mães que estão aqui reunidas, e também, Senhor, estendemos, Senhor, a oração por aquelas mães que não puderam estar conosco, todas as mães da nossa nação brasileira, Pai, que receba o Teu abraço, meu Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sejas Tu conosco e nos dirijas segundo, Senhor, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar-se. Meus irmãos, no segundo domingo do mês de maio se comemora naturalmente o Dia das Mães. É um dia extremamente especial. Alguém já disse que ser mãe
É um grande mistério de Deus em favor da humanidade. Nosso desejo, como ministro do Evangelho, é colocar todas as mães diante do Senhor no altar de Deus, para que elas continuem conosco durante o tempo da nossa peregrinação. E também há uma esperança ardente, há uma expectação pelas que o Senhor, pelo domínio, a sua providência, Ele já aguardou, está com Ele no seio de Abraão, já vendo a sua face. A nossa esperança, que somos cristãos, é um dia poder contemplá-las, abraçá-las, beijá-las, porque mãe não tem preço, não tem valor, não existe adjetivo que a gente possa mensurar ou mencionar que descreva na totalidade o ser de uma mãe. É muito maior, é muito mais grandioso do que a humanidade possa conceber. Schaeffer, uma certa feita, ele diz que só há uma coisa mais bela no mundo do que a mulher: é a mãe. E isso nos faz lembrar, a gente lê uma história de uma professora que pediu que os seus alunos escrevessem um pedacinho de papel, uma linda mensagem para a sua mãe, fizessem um belo desenho. E é lógico que cada criança busca caprichar uma hora dessas. Naturalmente, aquele papelzinho escrito não estaria nas grandes galerias de arte do mundo. Não pode se equiparar isso no conceito que o mundo costuma dar a uma obra de Van Gogh, Hidalgo, Picasso, entre outros. Às vezes a criança faz um coraçãozinho um pouco troncho e pinta não de vermelho, uma cor que ela desejar, faz um passarinho e asa um pouco quebrada, uma árvorezinha meio troncha. Mas quando a mãe pega aquele pedacinho de papel com a mensagem: mãe, você é a pessoa mais linda que Deus me deu. A mãe começa a olhar, diz: olha, está vendo esse pedacinho de papel? Eu não troco por nada, porque está aqui um sentimento sincero, profundo, espontâneo de uma criança. Não há fingimento no que ela descreve aqui. E a mãe tesoura aqueles dizeres, não é? Às vezes chora de alegria, ou abre aquele sorriso de prazer, sabe? As mães conseguem dar valor àquelas coisas mínimas que os filhos evidenciam a ela. A gente olha no texto de Isaías 49 e a gente vê que Israel estava passando por um momento extremamente delicado em sua vida, até imaginando que Deus houvesse lhes abandonado. Fazia muito tempo que estavam na Babilônia, mas o Senhor insiste em relembrá-los de que, embora eles indagassem daquela forma: Deus certamente se esqueceu de nós. Deus olha para a terra, para a humanidade, e procura uma figura conhecida em nosso meio, em nosso contexto, que Ele possa utilizar para descrever a preciosidade do seu amor para com o seu povo. E não vê outra pessoa, outra figura senão o exemplo de uma mãe. Ele menciona, olha, até mesmo uma mãe, que é bem provável que uma autêntica mãe, ela não seria capaz de se esquecer do seu filho. Ora, se uma mãe humana falha,
certamente ela não se esquece do seu filho que a amamenta. Eu, o Senhor, o teu Deus, não me esquecerei de ti jamais. Mas o lindo é a figura que ele usa de uma mãe. Ou seja, para nós exemplificarmos, mesmo que de uma forma tão pequena, o grande complexo amor de um Deus que é infinito, singular, incomparável, ele usa o exemplo de um amor de uma mãe pelo seu filho. Não existe amor tão grandioso, não existe nada de um valor inestimável quanto um sincero amor de uma mãe pelo seu filho. Então, nós queremos ver na Bíblia algumas características que são inerentes ao ser tão lindo de uma mãe, que constitui, ou que a constitui, uma pérola singular. A mãe, toda mãe é mestra da vida e das artes. Diga, né, se porventura existe uma mãe perto de você, sua mãe, sua esposa, quando, né, tem filhos, é a mãe também dos seus filhos. Diga: você é mestra da vida e das artes. Isso implica dizer que uma mãe, ela é uma educadora nata. E o interessante é que a mãe não apenas ensina os seus filhos, ela educa-o. Porque ensinar pode às vezes assumir a conotação de você apenas passar informações a outrem, só simplesmente enunciar conceitos e valores. Mas quando se pensa em educação, ele toma uma conotação mais profunda. A mãe não apenas instrui, não apenas fala, ela ensina, ela acompanha com a sua vida. Enquanto vida ela tiver, ela vai ter sempre o prazer de estar ao lado do seu filho para dar o apoio. E isso desde o momento que ele está sendo gerado em seu ventre. Porque é uma ligação muito profunda entre a mãe e a criança que Deus põe no ventre. A mãe conversa, a mãe sorri, a mãe se comunica. A criança, depois de algumas semanas, já reconhecem a voz da sua mãe, já sente a sua mãe. As emoções da sua mãe é repassado para a criança. Enfim, há uma ligação muito profunda, não apenas pelo cordão umbilical, mas de natureza, de essência, de espírito mesmo. A alma está junto ali. Quando a criança nasce, não apenas, né? Quando você acalenta, consola, amamenta o seu filho, e na medida que ele vai crescendo, você acompanha como é que está o estado de saúde. Se está doente, você está ali o tempo todo. Impressionante é que quando um filho adoece, qual é o primeiro nome que ele chama? Mamãe. Geralmente chama pela mãe. Quantas vezes você que é mãe sabe disso? Noites mal dormidas, semanas, meses, anos. Tem mães que digam: eu não sei mais o que é dormir regularmente. Às vezes a gente está adulto e se esquece disso, que a mãe, quando nós ainda era bebê, ela cuidou de nós o tempo todo, para que nada nos faltasse. Ela nos ensinou com a sua vida, as primeiras palavras. Como a mãe fica feliz quando a criança começa a ensaiar os seus primeiros passos, quando tem a oportunidade de sentar e repassar os valores da vida e os valores da fé, e de poder ver isso tomando forma na vida dos seus filhos, de poder, não é, inspecionar se de fato ela vem cumprindo com a missão que Deus a outorgou. E há um prazer, uma satisfação.
Mãe renuncia à sua vida, ela abre mão muitas vezes do seu direito para fazer valer o direito dos seus filhos. A mãe tira de onde não tem para que o seu filho possa sorrir, possa galgar, não é? Os filhos sempre querem ter a sua mãe por perto, porque é um referencial, sente segurança. Você observa que quando uma criança estranha alguém, busca logo quem? A mãe. Quando se lança aos braços da mãe, pode dormir em segurança. Não é verdade? Felizes são aqueles que têm uns bracinhos quentes para se lançar. Será que você, filho, tem dado valor, tem agradecido a Deus pela mãe maravilhosa que você tem? Será que você tem essa abertura, essa liberdade de chegar para ele e dizer: mamãe, eu te amo? E não apenas porque hoje se comemora o Dia das Mães, mas eu quero dizer todos os dias da minha vida, dizer: mãe, você é um tesouro, uma pérola inestimável para mim. Você disse isso à sua mãe? Sabe, amados, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Não sei, irmã Eunice, tem coincidência a Eunice da Bíblia com seu exemplo de educadora dentro do seu lar, e também das outras mães que aqui estão. E você observa que a partir de Lóide, que era a avó, que teve o maior cuidado de poder repassar à sua filha Eunice os valores do reino. Apesar de serem casadas, né, maridos de origem grega, que não serviam o mesmo Deus, mas elas eram fiéis ao seu Deus, e tinha compromisso de sentar, né, com aquela criança, com Timóteo, e poder ali orar com Timóteo, culto doméstico com Timóteo, leitura da Bíblia, reflexão dentro do seu lar. Elas investiram a sua vida para que Timóteo pudesse aprender os valores da fé cristã. E Paulo, ele tece este reconhecimento quando diz: olha, eu sei, Timóteo, que desde a mais tenra idade, desde, não é, a tua meninice, tu sabes as sagradas letras que te foram repassadas primeiramente pela tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Havia sim este cuidado que toda a família pudesse ter comunhão com este Deus, estes valores fossem repassados. Eu vi isso dentro do meu lar. Meu pai não é evangélico, minha mãe também não era, e foram meus avós que me conduziram à casa do Senhor. Que você seja um instrumento de Deus para que a sua família também se renda a Jesus, para que eles ouçam o Deus verdadeiro, o Cristo que você serve, que eles almejem, que ele diga: meu Deus, que exemplo lindo eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho como referência cristã a minha mãe. Muitos buscam heróis aí fora, eu tenho uma heroína dentro da minha casa, a minha mãe, uma serva de Deus. Isso é maravilhoso, amados. Agora, outra coisa que a gente aprende com a mãe, além dela ser mestra da vida, ser uma educadora, ela é uma protetora dos filhos em meio aos perigos ao seu redor. A mãe, geralmente, ela protege. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27, vai nos falar o exemplo de uma mãe, que ela tinha uma conduta para a sociedade muito assim, suspeita, reprovável, uma vez que elas eram prostitutas. Duas mulheres que são mencionadas, que comparecem diante do rei Salomão.
A Bíblia vai nos dizer o seguinte, em 1 Reis 3, 26 e 27, mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma a mateis, porque esta é sua mãe. Mas eu queria chamar-lhe a atenção exatamente esta partícula do texto, que mostra o sentimento que envolveu o coração da mãe, quando o rei sentenciou: olha, já que uma diz que é filho dela, e a outra também diz o mesmo, e nós não temos nenhuma testemunha, então, para resolver este problema, divide a criança viva ao meio, entregue uma parte a um e uma parte a outra. As reações daquelas mulheres foram completamente diferentes. Aquela que tinha inventado aquela história, porque acidentalmente ela matou o filho, esteve por cima dele, já que estava dormindo ao lado na cama, e ele morreu sufocado. À noite, quando ela acordou e percebeu que o filho estava morto, ela usou de uma esperteza, foi até o lado onde estava a sua amiga, que tinha também gerado um filho 3 dias após ela, e trocou a criança, deixou a criança morta ao lado daquela mãe que dormia, e pegou a criança viva e tomou para si. No outro dia, quando a mãe despertou, percebeu que a criança não era o seu filho, e sim o da outra. E este caso chegou ao rei, esta confusão. E quando o rei disse: olha, serrai ao meio, aqui não era a mãe, disse: é melhor faça a si mesmo, divide, porque nem meu nem teu. Além de crueldade, ela mostrou egoísmo. A outra, a Bíblia diz que enterneceram as suas entranhas dentro de si. Sabe, isso quer dizer que tornar terno. Ela se sensibilizou, isso mexeu com ela. Então, para que nenhum mal sucedesse ao seu filho, ela estava disposta a dizer que a outra crie, mas que não mate o meu filho. Será que você não vê este exemplo na vida também de outra mãe que a Bíblia menciona, chamada Joquebede, a mãe de Moisés? Que mesmo tendo aquela sentença contrária, as crianças de Israel não podiam permanecer vivas, deveriam ser mortas. Isto digo, as crianças do sexo masculino. E quando Moisés nasceu, a mãe não teve coragem de entregar aos verdugos, aos carniceiros, mas resolveu deixar no seu teto, sob a sua proteção, até onde pôde. Os irmãos sabem o que aconteceu com Moisés em seguida, que foi achada, não é, chorando naquele cestinho betumado no rio Nilo. E a filha de Faraó esteve lá, e ao ouvir o grito da criança, foi movida de compaixão. E então Joquebede criou Moisés até um certo tempo, mas assim o instinto materno de proteção que tomou o coração daquela mãe. Isso me faz lembrar o exemplo da minha mãe, sabe? Quando eu perdi com 1 ano e 3 meses de vida. Um legado que ela me deixou. Eu estava lembrando isso hoje, logo cedinho da manhã. Minha mãe, ela me protegeu quando eu ainda era tão frágil, indefeso. Estava sendo gerado, os médicos disseram: aborte porque você tem um câncer. Não há a menor possibilidade dessa criança ser gerada no seu ventre. Se você ousar insistir, vai nascer deficiente, quem sabe vegetativo, deformado completamente. Ela entregou na mão de Deus e eu nasci. Ela morreu depois, não de parto, por conta daquele câncer, mas eu fiquei para a glória de Deus. Ela me protegeu, porque mãe faz isso. Não protege os erros do seu filho, não encobre quando ele está errado, porque senão você vai estragá-lo. Porque tem mãe que faz vistas grossas quando o filho comete uma série de deslizes.
quando na verdade é mais uma oportunidade de você endireitar as suas veredas na missão que Deus lhe outorgou para toda a sua vida. Então a mãe e um pai autêntico não é aquele que encobre, passa a mão. Ele vai confrontar o erro, ele é amigo do filho e da filha, mas vai também dizer a verdade para ele: se conserte, venha para o lugar. Mas também a gente não vê como exemplo de mãe aquelas que abandonam os filhos, jogam nos lixões da vida. Isso não é um exemplo de mãe. Mateus 23, 37 diz a Bíblia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mas o interessante é exatamente esse momento que o Senhor, Ele traz, Ele faz menção da galinha cuidando dos seus filhotinhos, no momento em que ele está em face ao perigo. A mãe faz isso. Isso me faz lembrar inclusive uma ilustração que eu vi, que eu estive lendo. Isso aconteceu na Malásia. Tinha lá uma casa enorme, acidentalmente estava tomada pelo fogo. Ninguém que estava ali fora, por mais que gritasse, estivesse desesperado, ninguém teve coragem de entrar naquela casa e salvar alguns garotinhos que lá estavam. De repente, a mãe daqueles garotos chega, uma pessoa muito tímida, frágil aparentemente, mas ela não pensou duas vezes. Ela enfrentou o fogo, entrou naquela casa e resgatou seus filhos. Ela foi uma verdadeira heroína. Ela não se importou com o perigo em volta. As pessoas estavam vendo o perigo. Ela viu seus filhos que estavam precisando do apoio, da ajuda dela naquele instante. Isso é que é uma mãe. Por último, amados, a gente podia mencionar muitos adjetivos, muitas virtudes que envolvem uma mãe, mas nós queremos apenas frisar mais um. Mãe, ela é uma intercessora perspicaz. Você sabia que sua mãe ora por você? Ela nunca deixa de orar por você. Perspicaz porque naquilo que você não consegue enxergar com facilidade as coisas, a mãe enxerga. A maior e fiel intercessora que todo filho tem, depois de Jesus Cristo e do Espírito Santo, é a sua mãe. Uma certa feita, um pastor estava sendo entrevistado. Aí perguntaram a ele qual o perfil de uma mãe intercessora. Disse: olha, mas não tem perfil nenhum. Se ela é mãe, ela é intercessora. Não é verdade? Toda mãe, ela intercede pelos seus filhos. Uma certa feita perguntaram à mãe qual o segredo para ela ter filhos tão abençoados, tão bem-sucedidos, servindo ao Senhor com alegria. Disse: quer saber o sucesso? É quando eles eram criancinhas de colo, na medida que eu estava banhando-os, eu estava pedindo ao Senhor em meu coração que Ele viesse lavá-las com o seu sangue precioso e purificá-la de todo o pecado. Quando eu estava vestindo-as pela manhã logo cedinho, eu pedi ao Pai que a vestisse com o manto da justiça do Senhor. Quando eu colocava perante elas a comida, eu orava para que o Senhor estivesse alimentando as suas almas e fosse a fonte de água viva na vida delas. Quando eu estava preparando-as para irem ao templo, eu rogava que o Espírito Santo de Deus pudesse estar preparando-as para recebê-lo em seus corações. Quando minha criança saía para a escola, eu seguia em espírito, eu orava por ela, para que Deus a guardasse. Quando ela ia deitar para dormir, eu também pedia que o Senhor enviasse o seu anjo para protegê-la. Ou seja, o sucesso da vitória
dos filhos daquela irmã, é porque em todo o tempo ela estava orando pelos seus filhos. 1 Samuel 1, 27 e 28, o exemplo de Ana vai nos dizer: por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que ele fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Então, amados, Deus tem dado às avós e às mães da igreja um extraordinário ministério: orar pelos seus filhos. Ore por eles, tanto por aqueles que estão caminhando na casa de Deus, estão nas veredas da justiça, para que o Senhor esteja segurando firme em seus braços, para que Ele continue a passos seguros, com destinação, como também aqueles filhos trabalhosos que estão distantes, rogando para que Deus possa gerar nele a graça de poder se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Ore por eles, porque a mãe de um moço chamado Franklin nunca deixou de orar por ele, porque ele foi instruído no caminho de Deus. Mas depois de uma certa idade, ele tomou o rumo segundo o curso do seu coração, e fez coisas assim terríveis, estragou a sua vida. Os pais choravam, ficavam angustiados, mas ela não desistiu do seu filho. A mãe do Franklin estava orando por ele, até que um dia o Senhor teve encontro com Franklin Graham, filho do pastor Billy Graham, conferencista internacional. Ele andou um tempo distante, mas o Senhor o resgatou com as suas mãos poderosas. Ontem nós vimos aqui o exemplo de umas Déboras, mães de oração, homens de coragem, uns jovens guerreiros. Estavam em alguns pontos estratégicos com a faixa: você já orou pelo seu filho hoje? E aos condutores que têm a oportunidade de indagá-los, venha refletir nessa pergunta simplesmente: você como pai, como mãe, você já orou pelo seu filho hoje? Alguém já disse que mãe de oração tem um filho campeão. Então você não pode jamais desistir dos seus filhos e filhos. Vocês são privilegiados, vocês têm mães extraordinárias, exemplo de vida, batalhadora, mulheres de fé. O nosso desejo mesmo é que o Deus dos altos céus, Deus de toda a graça, derrame bênçãos sobre a vida de todas vocês que são heroínas e um referencial, tanto no seu lar quanto para a humanidade. Nós queremos convidar aqui à frente todas as mães, quem for mãe, quem for avó, bisavó, porque alguém já disse que a avó é a mãe com açúcar, é mãe duas vezes. Então, em nome de Jesus, nós queremos orar por todas as mãezinhas queridas que estão aqui